de hoje é bastante interessante, porque ela vai dar para nós uma cultura geral a respeito de muitos assuntos que os espíritos veiculam. Nós acreditamos que realmente, quando Allan Kardec ele transcreveu o Livro dos Espíritos, ele tinha uma missão que não podia ir além dela em termos de ensinamentos, informações. E os próprios espíritos também, que são muito prudentes, não poderiam avançar muito em uma série de conhecimentos de ordem mediúnica e de ordem filosófica. Por isso que nós estamos nos atendo aqui ao Livro dos Espíritos, que tem essa base filosófica e essa base da realidade da vida dos espíritos. No que tange a parte moral da doutrina, essa é uma cláusula pétrea, inamovível, por sinal. É Jesus e não há o que modificar naquilo que Allan Kardec interpretou, nem nos evangelhos do Mestre. Mas a aula ela propicia nós abrirmos muito mais os horizontes, as interpretações, que ao professor não era possível, face à exiguidade do tempo que ele trabalhou. Ele trabalhou apenas durante 12 anos. O que são 12 anos na vida de um pesquisador e de um cientista? Muito pouco. Se nós remontarmos a Freud, nós observamos que Freud foi até os 80 e poucos anos e publicou a Standard Edition, que é uma edição padrão dele, se eu não me engano, com 32 volumes e muitos trabalhos de pesquisa, uma coisa muito densa. Mas Freud teve tempo. O mesmo também com Jung, que não ficou em nível de trabalho intelectual abaixo de Freud. As obras completas do Jung também são muito grandes, mas ambos tinham tempo. Allan Kardec começa a sua história dentro do Espiritismo aos 50 anos de idade. Ou seja, ele vai trabalhar dos 50 aos 69, enfim, e publicar esses trabalhos, todos esses 12 volumes, nesse curto período. De toda forma, para nós é uma alegria muito grande poder abrir muitas coisas que o professor não pôde abrir, e eu acho que nós vamos caminhando junto com ele. Essa é a nossa alegria, que o nosso trabalho é uma extensão do que ele fez e que os espíritos superiores fizeram. Há que acrescentar também que o professor Kardec era um espírito superior, que reúne a sabedoria, a ciência e a bondade. Ele reúne 3 qualidades excepcionais. Acima dele, só os espíritos puros, que não encarnam mais. Então, ele, como espírito superior, ele tinha que manter o entendimento também com seus colegas espíritos superiores. E muitas vezes as respostas que ele obtinha, ele contestava. E havia, às vezes, até um diálogo, né, de dificuldades entre as comunicações e a posição que ele assumia. Então ele era obrigado a levar isso, em muitos momentos, a outros médiuns e às vezes levar o espírito de verdade para solucionar essas questões. Portanto, ele não era um ser passivo, que recebia mensagem, psicografava e realmente nem participava intelectualmente do conteúdo de tudo aquilo. Ele era um pesquisador e um cientista. Então, e um espírito superior. Foi por isso que ele fez a obra solitariamente. Como é que Allan Kardec não teve colaboradores, já que ele tinha a Sociedade Espírita de Paris, que era a base
de ação dele, é porque ele não poderia ter colaboradores. Não haveriam espíritos do nível dele que pudessem dividir a responsabilidade que ele assumiu antes de encarnar e os conhecimentos que ele tinha antes de encarnar também. Então a aula, ela é nossa, ela vai abrindo muita coisa interessante. E nós vamos hoje ter o prazer de dar continuidade a ela, que está falando agora do capítulo 2, que fala a parte segunda, que é do mundo dos espíritos, né? Nós estamos estudando os espíritos, e no capítulo 2 estamos estudando a encarnação. Essa aula foi dada na semana passada, mas faltaram alguns trechos, que são as últimas perguntas, que hoje então nós poderemos trazer a vocês e depois entrar propriamente na aula de hoje. Vamos ver se o tempo nos ajuda, que ela é grande. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, elevamos o nosso pensamento a vós, para que a vossa energia de amor envolva o nosso ambiente de trabalho, envolva os alunos, as pessoas que os alunos mentalizam, crie aqui uma atmosfera totalmente favorável à divulgação da doutrina. Esteja conosco, Senhor, e assim, em vosso nome, Deus nosso Pai, e em nome de Jesus, abrimos os nossos trabalhos no dia de hoje, dia 8 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui, Amilcar. Eu vou dizer onde é que a gente primeiro para. Vamos andando, por favor. Isso já foi dito, vamos andando, vamos. Vamos andando. Bom, nós incluímos aqui, nessa pergunta 3, o problema da ubiquidade, que o espírito não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que acontece é que o corpo físico às vezes está num lugar e o espírito, que na verdade é o perispírito, em outro, e se materializa. Então as pessoas acham que o espírito esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Então isso foi estudado também, e nós vimos aqui esse trecho aqui, o item 3, o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares. Então ela pode realmente, através do sono, né, migrar para longe do corpo, né? Porque o sono é uma alteração da consciência. O problema do desdobramento do espírito será sempre ligado à alteração da consciência. E ele diz aqui também mais ou menos em êxtase, né? Que é uma alteração da consciência. Aí nós fizemos esses comentários. O estado que são incluídos na aula de hoje, os estados alterados da consciência têm sido observados nas mais diversas circunstâncias, cujos efeitos são todos iguais ou semelhantes a que modernamente chamamos de desdobramento. Então aqui temos alguns exemplos de estados de alteração de consciência em que o espírito se desdobra ou tem uma visão de fora do corpo sobre o que está acontecendo.
são primeiro as experiências de quase morte. Essas são muito clássicas e têm uma vasta bibliografia sobre experiência de quase morte. Inclusive nos Estados Unidos há muitos autores que estudaram isso. São pacientes em estados agônicos ou sob coma profundo e que relatam, após voltarem à normalidade, a visão de um túnel, que ao final desse túnel aparece a luz, uma luz, e umas paisagens igualmente luminosas. Nesse momento, ele, aproximando-se do final do túnel, vê parentes já desencarnados com os quais dialoga, recebendo conselhos. Em outros momentos, são pessoas estranhas, que da mesma forma os orienta e esclarece. A frase constantemente dita é essa: ainda não chegou a sua hora, volte ao seu corpo. Então, eis aqui um fato da quase morte, em que o espírito tem essa visão desse túnel. Parece que esse túnel é o meio termo do limite entre o mundo material que nós vivemos e o mundo espiritual. Mas a tônica é: você volta para o seu corpo, porque não é hora da sua morte. Embora o espírito deseje morrer naquele momento, voltar a ver os parentes que se foram, as paisagens são lindas, um ambiente altamente bonito, sedutor. Também essas alterações de consciência se dão nos praticantes de yoga, que em estado de meditação profunda, que eles chamam de samadhi, transportam seu perispírito para elevadas dimensões espirituais, descrevendo visões de um mundo luminoso que chamam de astral, os yogas. Indivíduos submetidos à hipnose profunda descrevem seus perispíritos terem sido transportados para locais distantes, onde são vistos com a imagem do seu corpo físico. São casos interessantíssimos de hipnose profunda que o indivíduo, o espírito, viaja. Nós tínhamos aqui nos primórdios do Frei Luiz um médico psiquiatra chamado Lauro Neiva, que tem uma sala, Lauro Neiva. O primeiro livro que o professor Dr. Rocha Lima escreveu sobre o espiritismo, Forças do Espírito, foi a quatro mãos com Lauro Neiva. E Lauro Neiva tinha um irmão que tinha esse dom de ser hipnotizado e viajar. Então, eles eram paraenses, eles moravam no Pará, mas eles eram paraibanos. Então, esse irmão era frequentemente chamado, por exemplo, quando caía um avião na selva amazônica, hipnotizava o irmão, e o irmão em espírito viajava e dava as coordenadas da onde o avião tinha caído, localizava o avião. Isso é um fato que acontecia com esse irmão, mas isso dá um desgaste muito grande para o indivíduo, não é uma coisa normal, né? E levou a adoecer esse irmão e morrer precocemente. Mas isso existe, né? E também a apometria, que é uma técnica de desobsessão em que o espírito do médium que trabalha na mesopimetria, ele é hipnotizado e decola para discutir e doutrinar os espíritos obsessores. Indivíduos submetidos ao uso de substâncias alucinógenas. Está errado isso aqui, alucinógenas. Que horror. Tipo, em geral, são os opioides. Nós temos aqui um exemplo do chá de daime no Brasil, que é alucinógeno. Os farmacologistas, no caso os psicofarmacologistas, estudaram a composição química, não é? Tal do chá de daime, cocaína, maconha, etc. E eles, quando usam essas substâncias, também tem um LSD aqui, né? Relatam visões que necessariamente não são do mundo espiritual, mas produções mentais dos seus próprios pensamentos ou visões das chamadas formas pensamento, ideias projetadas na atmosfera espiritual, onde tem um fluido pelo próprio indivíduo.
Então, essas substâncias alucinógenas, elas produzem uma alteração na consciência, mas nem sempre é uma visão do mundo espiritual. É uma projeção do pensamento deles, eles jogam no fluido espiritual, aquilo ali ganha uma forma, nós chamamos isso de ideoplastia, ideia, plastos, formar, eles conseguem formar, eles acreditam que estão vendo coisas, assim também como videntes, acreditam que estão vendo Virgem Maria, santos, etc. Na realidade são projeções do pensamento dele, ou mesmo espíritos mistificadores que criam essas imagens no mundo espiritual e passam para eles verem, trazendo esse mecanismo de fraude. O chá de daime, não é realmente uma substância alucinógena e leva a esse tipo de alteração da consciência. Os indivíduos que são submetidos à anestesia geral, ao uso de certas drogas medicamentosas, eles relatam a visão chamada estereoscópica do corpo, que é a visão tridimensional do corpo, tridimensional. Então eles saem do corpo durante o ato cirúrgico e veem o ato cirúrgico de fora. Vem um cirurgião, o primeiro assistente do cirurgião, vem a instrumentadora, né? Vem a anestesista, vem a equipe cirúrgica e às vezes até descrevem o ato cirúrgico quando voltam da anestesia geral. Está aqui. Bom, isso aqui eu falei na semana passada sobre Eurípides Barçanufo, em que era o texto da Corina Novellino, né, sobre os desdobramentos de Eurípides, né, que eram semelhantes de Antônio de Pádua, nós falamos, e que ele ia, às vezes, saía, estava dando aula no seu colégio Allan Kardec, está aqui bem descrito pelo Dr. Tomás Novellino, desprendia-se facilmente, transportando-se em espírito, à distância. Quantas vezes em aula ele pendia a cabeça, caía em sono e permanecia assim por alguns minutos. Era por ocasião da Primeira Grande Guerra e com horror descrevia os combates. Desprendia-se outra vez visitando doentes à distância. Muitas vezes ele curou doentes à distância, através do seu perispírito. Presença muitas vezes sentida e notada por alguns dos seus enfermos. Enfim, era um grande médium de muitas mediunidades, e nós temos que dizer que lá em Sacramento, é onde viveu Eurípides Barçanufo, Santa Maria, que são vilas na época, distantes 80 quilômetros de Uberaba, lá que de fato iniciou-se o espiritismo no Brasil. Queria que vocês atentassem para isso. As manifestações espíritas efetivas acontecem lá no Triângulo Mineiro. Não é, Lourdes? Lívia, né? Hein? Lívia, desculpa. Não é? Lá em Sacramento e também na fazenda de Santa Maria. Lá é o berço do espiritismo, embora tenha essa política entre os espíritas, do Chico, do Divaldo, tem chiquistas, divaldistas, isso é um problema deles, mas nosso problema é dizer a verdade. Então foi lá com Eurípides, que é pouco conhecido, infelizmente, por nós, mas lá que começou o espiritismo no Brasil, e ele tinha muitas mediunidades, né? Bem, isso foi da aula passada que nós acrescentamos. Vamos ver agora o que faltou. Vamos andando. O que faltou, a pergunta que nós paramos, né? Hein? 138. Então vamos a 138. Aqui em cima, ó. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Porque chega um momento, Allan Kardec, ele tem que falar em alma, mas alma é uma coisa que suscita tantas definições, tantos conceitos, tantas divergências, que ele é obrigado a abordar a alma. É uma coisa muito confusa. Tamanhas religiões,
tamanho as seitas, os credos, mesmo no mundo espírita, as pessoas nem sabem direito o que é alma, confundem alma com espírito, é muito confuso. Então ele foi obrigado a estudar a alma. Então ele primeiro pergunta se ele é o princípio da vida material. E o espírito responde, é uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vós entenderdes. Quer dizer, o espírito diz o seguinte, essa definição de alma é um problema de vocês e não nosso. Vocês que têm que buscar um vocábulo, estudar exatamente o que seja alma. Enfim, a definição de alma, como bem assinala o espírito comunicante, é algo entre os homens, objeto de controvérsia. E por questões de prudência, ele, o espírito, evita envolver-se nesse pleito. Ele não quer se envolver nessas questiúnculas, né? Diz, começai por vos entenderdes. Devolve para Allan Kardec isso. Assim diz, é uma questão de palavras com a qual nada temos. Aí vai se trabalhar a alma, mas Allan Kardec quer trabalhar a alma. Alguns espíritos, antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Responde o espírito, não há contradição, tudo depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Quer dizer, nós temos um problema vocabular para descrever o termo alma. Então ele comenta aqui, o termo alma é empregado para exprimir as coisas diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida, e nesta acepção é exato dizer, figuradamente, ser a alma uma centelha divina emanada do grande todo, que é Deus. Esses dois últimos termos se referem a uma fonte universal do princípio vital, quer dizer, é uma energia que vem de Deus, que é o princípio que vitaliza a matéria orgânica. Nesse momento é essa a concepção, em que cada ser, pode-se dizer, absorve uma porção que devolve ao todo após a sua morte. Não obstante, essa ideia de modo algum é absoluta, a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então já é uma segunda hipótese. Além de ser uma energia que volta para o todo, a alma, há uma conceituação que é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade, quer dizer, e imortal. Então ele está chegando mais à definição da alma como espírito. Paralelamente é a esse ser que igualmente se chama alma, e sob essa concepção é que pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Aqui vai. Dando à alma as mais diferentes definições, os espíritos falaram segundo o uso que faziam do termo de acordo com as ideias terrenas que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Ou seja, quando se consulta o espírito necessariamente não sabe a verdade. Porque os espíritos que se relacionam conosco são espíritos ainda envolvidos com o nosso mundo. Não são espíritos superiores. Podem ser bons espíritos, espíritos bons. Podem ser espíritos científicos de conhecimento. Mas mesmo os superiores, como Allan Kardec, têm envolvimento com o mundo. Então o conhecimento deles também sofre uma certa limitação. Então não adianta questionar os espíritos, dizer porque eles são espíritos, é que eles vão responder a verdade. Isso, aliás, nós vimos na escala espírita, né? Em que gradualizou-se, né, uma série de espíritos que foram classificados numa ordem chamada de espíritos imperfeitos, numa segunda ordem chamada espíritos bons espíritos, os espíritos bons, e numa terceira ordem, espíritos puros. E essas ordens se dividem em 10 classes. Então, essa questão de achar que o espírito vai resolver
é uma ingenuidade, é uma puerilidade, na medida que a gente se adentra à ciência espírita. Bom, enfim, eles têm diversas definições de acordo com a evolução deles. Isto, em realidade, é decorrência da deficiência da própria linguagem humana, a qual não apresenta termo ou palavra para cada ideia, o que produz toda uma infinidade de mal-entendidos, equívocos e discussões. Assim se explica porque os espíritos superiores nos dizem que primeiramente devemos nos entender quanto às palavras. É um problema vocabular. Para que se possa alcançar as variadas definições da alma, recorremos a definições encontradas na introdução do Livro dos Espíritos. Lá Allan Kardec fala isso. Primeira teoria. A alma é o princípio da vida material orgânica. Os seres orgânicos são vitalizados pela alma. Não existe por si mesma. Extingue-se com a vida, qual um corpo biológico. Assim a alma decorre da vida. É um efeito e não uma causa, porque ela decorre da vida. Conclusão. Essa primeira teoria nega a imortalidade do espírito, enquanto alma. É uma teoria materialista pura. Tá certo? Porque morreu, a alma também morre, porque é uma energia que está animizando ou vitalizando o corpo orgânico. A segunda teoria, a alma é o princípio da inteligência, que é considerada como uma espécie de grande reservatório universal, do qual cada ser retira dada a quantidade. De acordo com essa teoria, pois não haveria em todo o universo senão uma única e solitária alma responsável pela repartição, qual centelhas ou fagulhas, dessa inteligência primeva, desse grande reservatório. Após a morte dos seres, suas inteligências retornariam ao reservatório universal. Então, essa segunda teoria diz que essa inteligência está em tudo. Mas está em tudo não regulando, não fazendo a gestão, mas como uma expressão de Deus. Não é? O reservatório universal, espécie de alma mater, ou Deus, é essa teoria. Cada ser é parte de Deus e não criação de Deus. Então, a variedade panteísta, pan, todo teos Deus. Quer dizer, Deus não está em tudo. Deus criou a inteligência, mas a inteligência não é Deus. Aí faz da inteligência Deus. É o panteísmo. E, finalmente, a teoria que nós adotamos, o Espiritismo, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa está correta. É o Espírito. Essa concepção tão aberta, geral, sobre a sobrevivência do ser, no caso a alma após a morte, é comum a todos os povos, desde os mais primitivos como os aborígenes, australianos e africanos. Essa ideia desse ser imortal, até os mais civilizados. Faz da alma causa, pois é ela com sua imortalidade e individualidade que cria efeitos do seu progresso. Então, essa teoria, na conclusão, que engloba a imortalidade, a individualidade e o livre-arbítrio, alma como causa e não efeito, é a teoria espiritualista. Então, nós vimos três teorias: a materialista, a panteísta e a teoria espiritualista. Isso aqui é uma síntese do que foi dito. A teoria, a alma se extingue com a vida, analogia com o ser biológico. Né? Então, se pudesse dar um zoom, então o vício doutrinário, a alma é mortal e é vista como efeito não causa. Conclusão materialista. A alma é o princípio da inteligência apropriado do reservatório
da inteligência universal. A inteligência da alma retorna após morte ao reservatório de uma inteligência universal. A alma parte desta inteligência em diferenciação da inteligência criada com a inteligência do Criador. Quer dizer, ela é uma criação? Sim, nós achamos, mas aqui ela é parte do Criador. É o panteísmo. E, finalmente, é um ser intelecto moral, distinto, individualizado, independente da matéria. Conserva os atributos após a morte. Então, aqui não há viciação. A alma é imortal, preserva a sua individualidade, intelecto moral, evolui através de diversas vidas, é a doutrina espiritualista. Então, foi mais ou menos que Allan Kardec quis brigar com os espíritos no bom sentido e que nós pudemos sintetizar para vocês, e assim se fechou a aula passada. Vamos à aula de hoje. Eu sei que o tempo está curto, porque é muita coisa, então nós deixamos para outra. Não adianta também correr, né? E ninguém entender nada. Isso aqui não é curso vestibular que todo mundo tem que passar no pau. Isso aqui é para cada um aprender, né? Então, nós estamos continuando na aula de hoje sobre a... sobre a reencarnação. Estamos nos batendo ainda com a alma, não é isso? Então, vai para a pergunta 140, que Allan Kardec ainda faz outras perguntas. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos, presidindo dessa maneira cada uma das funções do corpo? A alma se dividiria em tantas partes. Uma funcionaria no coração, outra no pulmão, outra no aparelho digestivo, outra na parte cortical, no cérebro, enfim. Bom, aí o espírito responde. Como já explicamos, depende do sentido que se dá à alma. Se por alma entende-se o fluido vital, que é energia vital, isso está na parte primeira das causas primárias, capítulo 14, princípio vital. Nós estudamos isso muito bem, tá? Isso aqui foi muito bem estudado. O conceito está certo, né? Se a gente confunde, pensa que a alma não é um espírito, mas é uma energia. Se o que se entende é o espírito encarnado, aí não dá. O conceito está errado. Já dizemos ser o espírito indivisível. Ele é o responsável pelo funcionamento dos órgãos, utilizando o fluido intermediário, que é uma energia intermediária, sem por isso se dividir. Quer dizer, a vitalização do nosso organismo, embora nós tenhamos que ingerir substâncias nutrientes, líquidos e sais minerais, etc., proteínas, etc., existe em nós algo que vitaliza, além do nosso metabolismo celular e o metabolismo dado pela respiração do pulmão, pela queima de oxigênio. Nós produzimos dois tipos de energia. Uma que é da respiração celular, que é chamada respiração anaeróbica, não tem oxigênio. E a outra que é pela combustão de oxigênio, aeróbica. Essas duas energias geram calorias, mas tem a alma, que também gera energia. Quando vocês veem, o fulano vai fazer um exercício aeróbico. Só é aeróbico que se faz exercício. Não existe exercício anaeróbico. Anaeróbico é sem oxigênio, só se mergulhar no fundo demais, ficar do fundo do mar e ficar em apneia lá, 2 minutos lá, né? Tentando, né, ficar tempo, né? É um exercício. De toda forma, a alma, ela carrega dentro dela, o espírito, essa energia vital.
Não obstante, diz Allan Kardec, há espíritos que deram essa definição. Aí o que ele responde? Os espíritos. Os espíritos ignorantes podem tomar efeito por causa. Então ele mostra que os espíritos fazem o que querem. Tá certo? Tá certo, Valtinho? Tapeiam. Tapeiam e bem tapeiam. Né? Tá cheio deles tapeando a gente. A alma atua sistematicamente, ou seja, por intermédio de órgãos, e órgãos são animados pelo fluido vital. São animados pela essa energia vital que a alma, ela repassa, ela transita, ela desloca para o corpo, né? Translada para o corpo, ela pega no cosmo astral e de lá ela traz para cá. Traz. Então, ela se distribui no organismo e com maior concentração, essa energia, que são centros ou focos de movimento. Ressalta-se, contudo, essa aplicação não estender-se à alma, quando a consideramos como espírito, obviamente. No caso, a alma é sinônimo de simples energia. Quer dizer, o espírito produz essa energia também. Porque quando o espírito sai do corpo, ele morre. Está claro? Ele está preso ao corpo pelo cordão de prata, pelo um fluido energético. Se ele sair, tchau para o corpo, ele morre. O corpo pode estar absolutamente rígido, sadio, pode. Mas o espírito pode querer sair. Em certos casos existe isso. Há uma morte subitânea, sem causa aparente. Mas é muito raro. Bom, vamos ver aqui alguns comentários que são muito importantes para nós. Aqui nesse estudo, na parte primeira das causas primárias, capítulo 4, princípio vital, teve-se a oportunidade de conceituá-lo como tipo de desdobramento energético, esse fluido vital, atuante sobre os corpos orgânicos e, portanto, conjuntamente com as respirações celulares que eu falei e não celulares. A anaeróbica é celular e a aeróbica é que a não celular, que é a produtora de combustão de oxigênio, propiciando o fenômeno da vida. Então nós vamos começando a entender que o problema da vida, isso a gente estudou muito aqui, eu aconselho vocês a pegar essa apostila, isso deu muito trabalho, mas está muito bonito. O princípio vital nada mais é, pois, que o desdobramento energético do fluido cósmico universal. Quer dizer, Deus, Ele, isso é tão interessante que nós vamos ver ainda hoje, Ele, a partir do momento, Ele está em si mesmo, Ele é um ser absoluto. Quando Ele manifesta um pensamento de movimento, esse movimento que Ele gera com o pensamento dele, se desdobra numa energia, e essa energia se desdobra numa infinitude de energias. Desde energias que atuam sobre o mundo espiritual, até energias mais densas que atuam sobre nossa matéria. As energias que estão na nossa matéria são a radioatividade, o eletromagnetismo, o ultrassom, a energia ultravioleta, enfim, a energia mecânica, tem N energias. O eletromagnetismo tem N energia, então se desdobra em N energia. E essas energias é que vão atuar sobre os nossos organismos, os nossos órgãos. Não é? Ora, ao confundir-se a alma com esse tipo de energia, entende-se que ela vitalizar o corpo, porém, como a energia extingue-se após a morte do corpo, deixa de existir. É a teoria biológica da alma, é o materialismo que nós já vimos. Mas vocês não esqueçam, há uma energia produzida pelo Espírito. E nós vamos entender que essa energia vem da nossa mente.
Freud falou isso bem, do jeito dele. Ele criou, nos anos 20, a teoria estrutural do inconsciente. E dividiu em id, que é isso, ego, que é o eu, e superego, que é um elemento sensor. Ele dizia que o id, que é isso, era a bateria da mente. É dali do id que vinham todas as energias. Ele usou o princípio da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, que a energia não se cria e não se destrói, a energia se transforma. Então, como ele era um cientista, ele tinha que entender e encaixar a psicanálise dentro de um modelo das ciências físicas. Vocês estão entendendo? Dentro da física. Então ele vai lá e pega essa teoria e joga em cima da termodinâmica, que é a transformação do calor em trabalho. Como nas caldeiras a vapor, que aquecidas geram a locomotiva, os barcos a vapor, enfim, as máquinas a vapor. Então ele tinha essa visão do id, mas essa visão do id dele, aonde está o inconsciente mais primitivo e onde está essa energia, nós espíritas sabemos que essa energia vem de um outro plano e que nós podemos, pelo pensamento, ativá-la mais ou então depauperá-la. É por isso que o pensamento é tudo para nós. E, sobretudo, quando nós nos depuramos, temos pensamentos puros. Então, essa energia, ela fica cada vez mais refinada à medida que nós temos os pensamentos puros. Isso vai deixando a gente num estado de saúde, de paz interior. Nós não vamos ter doenças, a não ser por razões kármicas, esse é outro assunto, né? Nós não vamos cometer excessos também para ter doenças, né? Enfim, de toda forma, quando a alma é confundida com energia, é o materialismo. Se a concebemos como espírito e que detém igual capacidade de transmitir energia, o espírito, para o corpo, porém este falecendo permanece viva. Imortal, caímos no conceito da imortalidade do espírito, que é o espiritualismo. É o espiritualismo, o espírito é o elemento conversor da energia espiritual para o nosso organismo. Por isso que vive se falando hoje em curas espiritualistas. Não está um must disso aí? Não está um boom? Saúde, espiritualismo? Alguém vai na internet e tem uma revista. Espiritualidade e saúde. Eles não querem dar um nome para não cair na religião, porque a religião assusta mesmo, que ela quer dominar as coisas. Mas hoje nós temos uns assuntos muito interessantes. Espiritualidade e saúde. Tem até o Globo lá que vai dar, hoje saiu uma matéria no Globo, mas botaram um padre, Deus que me perdoe, foi logo um padre para falar sobre isso. Ele é o cara menos competente de todos os espiritualistas, porque ele está amarrado pelos dogmas, pela teologia. Se ele falar qualquer besteira, o chefe dele lá pega ele. Mas, de toda forma, hoje nós entendemos que o espírito ele pode atuar sobre o nosso organismo, pela força do pensamento dele e a conversão dessa energia. A outra pergunta é a seguinte: alguma coisa de verdadeiro, na opinião daqueles que pensam ser a alma externa a envolver o corpo, como se a alma fosse um negócio que nos envolvesse o nosso corpo exteriormente? A alma não está encerrada no corpo, ela não pode estar encerrada. Ele é de outra substância, de outra matéria, não é? Como a energia atômica, a energia, a irradiação, ela não está encerrada no corpo. Ela fura paredes, fura tudo, passa por tudo, como um pássaro numa gaiola. Ela tem a propriedade da irradiação, a alma irradia, manifestando exteriormente como uma luz através de um globo de vidro
ou como um som ao redor de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer ser ela externa, mas nem por isso é um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, ao qual se chama de perispírito, que é o espírito. Tem uma energia, tem um envolvimento, o perispírito é esse envolvimento energético do espírito, da energia. Nós temos que pensar em energia e não em matéria. Outro grosseiro, material pesado, é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como uma amêndoa na casca, já o dissemos. Então, quando nós começamos a pensar em energia, nós vamos entender que a alma se difunde, perpassa todas as nossas células, todas as nossas partículas intracelulares, os núcleos, os ribossomos, os microssomos, os ácidos nucleicos, tudo que tem no núcleo, o citoplasma, ela perpassa, é uma energia. Em realidade, a alma ou espírito, a alma quando encarnada, já foi definida aqui, nessa aula, como um clarão, uma centelha elétrica. É a pergunta 88 do livro. E cuja luminosidade varia desde a cor escura ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro, que foi a pergunta número 88A. Então nós estamos entendendo que ela tem essa característica fundamentalmente energética, né? Quer ajudar aqui, ó? Tá fazendo calor aqui. Quem quer me ajudar aqui? Me ajuda aqui, ó. Obrigado. Qualquer lugar serve. Então, vamos andando mais um pouquinho. Nesse sentido, o do brilhar cada vez mais, apresentar-se luminescente, tudo dependerá da pureza do espírito. Irá depender de sua pureza. Quando a gente bate na nossa modificação moral, isso tem uma repercussão psicofísico-espiritual. Isso não é só baboseira de religião. Isso é ciência. Ciência. Então, quanto mais depurado nós formos, mais energia espiritual nós teremos. Então, isso é uma ciência. É uma ciência. E Jesus disse isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus. Então Jesus manda brilhar a nossa luz. Que luz é essa, pessoal? É a luz que o nosso espírito tem, que vai desde a cor opaca até a luminosidade do rubi. Por quê? Depende da nossa energia. Se nós temos pensamentos pesados, densos, se somos pessoas frágeis, inseguras, não temos fé, não confiamos em Deus, nem pensamos que existe Deus, ficamos nesse dia a dia de automatismo, acordar, trabalhar, ver televisão, comer, dormir, sair. Se nós não modificamos a nossa sensibilidade para que nós possamos ganhar uma percepção mais afinada, mais acurada dessa vida espiritual, nós vamos continuar assim. Não vamos ter o rubi, mas vamos ser meio opacos. Então essa energia é que nós temos que trabalhar. Agora sim que é um ponto importante. Do ponto de vista psicofísico, a psico é psicológico, físico é físico mesmo, espiritual é espiritual. De acordo com o hinduísmo, citação 1, o espírito nada mais é do que uma condensação de energia criada por Deus. Energia essa que, à medida que evolui, desdobra-se para a criação do espírito nas energias. Então, essa é a primeira abertura que Allan Kardec não pôde falar.
mas que o hinduísmo fala já há milhares de anos, 5.000 anos pelo menos. Essa energia, porque Deus ele vai se movimentar, nós vamos ver isso. Primeiro, essa energia criada por Deus, não é Deus, porque isso é panteísmo, se fosse Deus, é a do pensamento, é a criação das ideias, das formas, pensamento. Propriamente dito, é o que eles chamam de corpo causal. O corpo causal nosso são as nossas ideias, que a gente começa a formar pelo pensamento. E o pensamento é uma energia, preste atenção. Então essa energia que Deus criou e desdobrou em N variedades de vibração e de frequência, essa energia ela vai se condensar em dado momento e formar a coisa mais pura que nós temos, que é o nosso pensamento. Mais puro que isso é quando nós a ligamos ao amor, que é a energia das energias. O amor é a energia das energias. Mas isso é um trabalho que nós temos que fazer. Por sua vez, o corpo causal produz com seus pensamentos energia cada vez mais densa. Ele forma o corpo astral. O corpo astral é o das emoções e sentimentos. O corpo propriamente energético do homem, que virá formar com a sua nova densificação as partículas elementares dos átomos orgânicos e dos minerais. E os dos minerais, que é o corpo físico. Então, o corpo físico vai decorrer da condensação da energia do astral, e o astral vai decorrer da condensação dos nossos pensamentos. Vamos ver isso com maior clareza, comparando com o espiritismo. Os corpos do homem, visão psicofísica e espiritual, doutrina hinduísta. Então, aqui está Deus. O primeiro movimento, primeira ação da criação de Deus é gerar o movimento. Ele gera um movimento. Quando os cientistas falam no Big Bang, que nós estudamos aqui, das causas primárias, vocês se lembram? Estudamos muito, né? As partículas de bóson, né? Partícula de bóson de Higgs, lembram? Foi um trabalho bonito. Então, essa explosão de energia que Deus cria e que gera o movimento, esse movimento, quando adquire uma frequência, é uma energia infinita. E essa frequência pode se desacelerar e formar outros tipos de energia. É como nós jogássemos uma pedra num lago. Então, a pedra, quando cai, a massa da pedra, ela cai com o peso dela. O peso dela transmite energia. Quando bate no lago, na superfície, forma as ondas. Então, as ondas são o produto da transmissão da energia, da queda da pedra, impactando a superfície do lago. Mas quanto mais distante do centro, mais as ondas são de diâmetro maior, mas ao mesmo tempo mais fracas. Então, Deus cria essa energia e vai desdobrando desde a mais forte até a mais fraca. Então, ao criar o movimento, ele criou a energia. E essa primeira energia são os pensamentos e as formas do pensamento. A energia que nós temos mais pura é o pensamento. Por isso que os cientistas não conseguiram ainda detectar o pensamento. Está claro aí para vocês? Eles detectam as ações neurofisiológicas do cérebro, as ondas que circulam nos neurônios, as ondas elétricas. Eles têm um eletrocefalograma que marca os traçados elétricos dessas ondas, como marca o traçado elétrico da energia que passa, elétrica que passa no nosso coração, que é o eletrocardiograma, ou do músculo, que é o miograma, etc. Mas o pensamento
é uma energia muito rarefeita, que o homem não conseguiu ainda capturar. Quando esse pensamento se densifica, forma uma energia 1, e aí forma os sentimentos, as emoções e a capacidade de vitalizar o nosso corpo físico. E quando ela se vitaliza e densifica, ela forma matéria física. O que acontece? No espiritismo, pode descer, desce aqui. Na doutrina espírita, nós chamamos o pensamento, com essa energia mais profunda, única, de espírito. Vamos andar um pouquinho? Quando o pensamento está revestido de outras energias, como sentimentos, emoções e essa força vitalização, nós chamamos de perispírito. E quando ele densificou ao máximo, nós formamos o corpo físico. Já os hinduístas chamam, lá em cima, o que nós chamamos de espírito, eles chamam de corpo causal. O que nós chamamos de perispírito, eles chamam de corpo astral. O que nós chamamos de corpo físico, eles chamam de corpo físico. Então, nesse estudo da alma, nós penetramos na essência do espírito. E a consequência mais importante para nós é que nós temos que ter os sentimentos puros, pensamentos puros. Nós não podemos nos revoltar. Eu fico chateado com isso mesmo, quando eu vejo uma pessoa hoje foi o médico, ligou para mim, meu colega lá, o que você fez? Não, ele tirou aqui, fez uma ressonância e deu aqui na cartilagem do punho uma pequena deteriorização, aqui embaixo na coluna sacrococcígea, aqui embaixo já, junto da bacia, também. Agora eu vou ter que me tratar, é uma M. Aí eu falei, pô, não dá para andar assim, com pessoa assim. Se a pessoa não está entendendo que essa doença que está chegando para ela, me mandou para o reumatologista, porque meu caso nem é de ortopedia, é de reumatologia. E o reumatologista quer cobrar R$400 a consulta. Pô, acabou comigo. Tá? Olha aqui, acabou comigo. E é parente, pior, acabou comigo. Falei, em vez dela entender, ou ele entender, que isso aí é algo necessário para a vida dele, que esse rapaz, hoje é um senhor, eu falei, você é um excelente médium psicógrafo. Por que você não trabalha no centro em psicografia? Você vai ajudar tanta gente. Você pode ajudar muita gente com essa psicografia. Um excelente médium. Você acha que eu vou perder a minha vida indo num centro espírita? Tendo compromisso? Eu quero gozar a vida, quero viver a minha vida, quero ir no mundo, quero viajar, e vup, hein? Vup, fez 70 anos, vup, já é o primeiro vup do que não fez, já tem o segundo vup do que não fez, e agora, se quiser viajar, nem sei se vai conseguir, né? Então, nós devemos tratar os problemas que nos surgem como coisas que vêm de Deus. Como coisas que vêm de Deus. Porque tudo está sob a égide da justiça divina. Seja a doença, seja o estado terminal, seja aquela metástase, tá? Seja aquela insuficiência cardíaca, seja o que for. Nós temos que ver isso, que o nosso corpo é algo transitório. Nós não vamos ficar muitos anos aqui no mundo. Então nós temos que entender que tudo isso é um processo de experimentação do nosso espírito e não deixarmos levar pelo desespero. Pois não. Nós que vamos buscá-la ao transgredirmos as leis divinas. Ela quer fazer uma pergunta? Tem, claro que tem.
É igual uma energia elétrica. A energia elétrica você acende isso aqui, ó. Mas a energia elétrica você bota um motor para soltar uma bomba. A energia é neutra. Você pode usar ela para coisas excepcionais, como para usar, criar armas destruidoras. Depende. Se você está sempre pensando em ficar doente, ou hipocondríaco, um dia você vai conseguir o que você quis, pô. Vai conseguir. Vai conseguir. Então, nós estamos trabalhando aqui, aparentemente, a ciência, mas no transfundo dessa ciência, mais lá atrás, estamos trabalhando a necessidade da nossa modificação moral, dos nossos sentimentos. Por exemplo, as curas espirituais. Fala-se muito sobre curas espirituais, mas as curas espirituais são um produto desse pensamento, que por razões desconhecidas sobre nós, para nós, eles conseguem atuar sobre as nossas células ou alterar certas situações de doença. Não há alguma coisa privilegiada na cura. Porque quando aquela mulher que tinha uma metrorragia, que é uma hemorragia ginecológica, porque ela devia ter um mioma de útero, então o mioma, que é um tumor musculoso no útero, sangra muito, sangra mais às vezes que a menstruação. Então aquela mulher, ela tinha esse problema há muitos anos, ela tinha uma metrorragia constante. E tinha, segundo, está em Lucas, eu acho que é Lucas 17, nem me lembro, tinha procurado muitos médicos e não conseguiu nada. Mas ela pensou assim, quando viu Jesus: se eu tocar na bata dele, eu vou ficar curada. Então, no meio daquela multidão, aquela confusão bárbara, Jesus andando no meio daquela situação toda, os apóstolos tentando formar um cordão de segurança para ele, ela conseguiu, de alguma maneira, tocar na bata dele. E Lucas diz que ele sentiu uma virtude sair dele, que talvez fosse a energia dele também. Mas a mulher tinha fé que essa energia, tinha o pensamento que ela seria curada. E de repente, sustou a hemorragia dela. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? E a mulher, cheia de constrangimento, porque Jesus era aquele ideal todo, aproximou-se dele, cheia de constrangimento: fui eu, Senhor. Fui eu, como se fosse pecado. Ele disse: vai-te, porque a tua fé te curou. O que é fé? Não é um pensamento nosso? Não é uma convicção que nós podemos alcançar um determinado objetivo? Existe a fé material, fé humana. Eu vou construir uma coisa, isso vai dar dinheiro e vai me dar lucro. Claro que vai. E a fé divina, que é a fé quando nós ligamos essa confiança na vontade de Deus. Então o pensamento continua sendo tudo. Os outros que querem ser intermediários nossos, são intermediários, muitas vezes nos ajudam, mas é necessário que parta de nós esse processo de modificação e no ponto aqui de cura. Portanto, eis aí a energia, a luz imanente em cada espírito, que é o pensamento. Eis sua radiação, qual uma onda eletromagnética aí do nosso celular, que vai até qualquer lugar do mundo, né? A onda magnética, em um segundo, ela parece que dá 5 voltas à Terra em um segundo, né? Uma onda, a velocidade dela é incrível, né? Que dizer de outra teoria, segundo qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Então aí já começa Allan Kardec a lucubrar, aí já começa a sair. Mas o espírito responde: o espírito é apenas um. Vide os comentários acima do autor, né, que eu fiz ali, 141, 1.3. Encontra-se inteiro na criança como no adulto, é o um.
O desenvolvimento do organismo humano e suas funções possibilita, entre aspas, a alma cada vez mais utilizá-lo quando o organismo se desenvolve, expressando-se progressivamente melhor. Essa ideia é ainda a de se tomar o efeito por causa. Não é? Mais uma vez. Bom, o que acontece é que o espírito ele vai assumindo gradualmente o corpo, as funções do corpo. Mas para que ele assuma as funções do corpo, ele precisa ter um corpo apto nas suas funções. Então, nós vemos aqui, por exemplo, o estudo das neurociências evidencia o recém-nascido apresentar número menor de neurônios que no adulto. Segundo os estudos mais recentes, no adulto alcança a faixa dos 80 bilhões de neurônios. Nós temos 80 bilhões de neurônios, mas as crianças não têm 80 bilhões de neurônios. Com o tempo, esses neurônios vão se multiplicando. Segundo, todo esse desenvolvimento neurológico aqui dos neurônios colabora para que o espírito, a alma, possa gradualmente melhor se expressar. E se a alma ou o espírito ele tem uma condição inata dele, o espírito, pré-reencarnatória, de gostar de música, ou de gostar de física, ou de gostar de arte literária, então ele pode jogar a energia dele, à medida que aqueles neurônios vão se desenvolvendo, nas nossas zonas corticais, a zona da música, a zona da arte, a zona das cores, enfim. Então nós vamos multiplicando esses neurônios ao ponto do indivíduo, que é músico, decorar uma partitura, às vezes de uma obra longa, de uma sinfonia, sem precisar ler a partitura, está na cabeça dele. Por quê? Porque ele desenvolveu isso. Ele tinha essa aptidão, mas desenvolveu pela força do pensamento dele. Ou não? Tem que falar mais alto. Sim, é porque tem que estimular o recém-nascido. Onde é que está aqui? O recém-nascido tem que receber estímulos, sons, luzes, toques, ou mesmo que lhes são oferecidos por parte dos pais, pequenas tarefas, engatinhar, brincar, desenvolver conexões entre os neurônios, chamados sinapses, além de dispor de uma conexão central axônica. Então, a criança recém-nascida ela tem que ser estimulada, não é botar para dormir. Tem hora para dormir. Tá certo? Vai dormir, quero descansar, estou com sono, vai dormir outra vez. Não é isso. Bota ele com aqueles móveis lá para brincar, estimula, porque o estímulo que ele terá é que essa energia é que vai desenvolver o cérebro dele, mais do que os outros, que não têm atividade. Bom, isso também se dá em todo o organismo, né? Com o sistema cardiovascular, respiratório, renal, digestivo, etc. Essa atividade do desenvolvimento que o espírito vai aproveitar. Soma-se aqui a ação do próprio espírito por meio do seu pensamento e ideia, estimulando intelectualmente e interagindo com o desenvolvimento neuronal dos demais sistemas orgânicos. Então é o espírito que vai gradualmente se interagir e desenvolver isso. Não é? Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Eu acho que o importante, agora é um pouco longo, não sei se vai dar tempo, mas o importante na aula de hoje, já que está estourando, nós vimos aqui o desenvolvimento do cérebro, pelos estímulos, a adaptação do espírito ao cérebro, ao corpo, não é? Alguns têm dificuldades, outros mais, outros menos, não é? Mas o próprio desenvolvimento do organismo vai favorecer o espírito, a sua adaptação, que em geral ela fecha aos 7 anos de idade, sabe, Edith?
Quando está com 7 anos de idade, a criança o espírito já assumiu as funções. Por isso que a boa pedagogia indica que a gente deve educar a criança bem até 7 anos. Que depois de 7 anos a individualidade dela vai sobressair. Aí você não vai mais conseguir levá-la. Não vai conseguir. Mas até os 7 anos você pode tocar essa criança. Depois é mais difícil. Então na adolescência é aquele terror. São os aborrecentes. Né, que é um caso, uma época dificílima para todos. Então o que nós queríamos fechar a aula de hoje e deixar para vocês conscientes é que o pensamento é tudo. Quando Descartes disse cogito ergo sum, penso logo existo, é uma máxima cartesiana, a turma riu, porque veio Freud e depois disse que isso não existia, porque tinha um inconsciente que ele não pensava e o inconsciente estava fora da consciência dele, fora do pensamento dele, estava atuando sobre ele. Mas na realidade, Descartes tinha razão, porque o pensamento é que vai fazer e vai moldar o nosso destino, a nossa vida, através do nosso livre-arbítrio. E Jesus veio, dentro da sua linguagem metafórica, dos seus ensinamentos, que hoje as religiões nada tem a ver com Jesus. Eu digo a vocês, quando eu vejo essas religiões que falam em Jesus, eles nem sabem o que é Jesus, não é? Honestamente, estão completamente divorciados, né, de Jesus, né? Sai a matéria lá no Globo, né? O Vaticano vai fazer a reforma do Banco do Vaticano. Porra, o que interessa? Reforma do Banco do Vaticano para nós? O que interessa uma busca ligada a Deus, está estruturada também num banco, depender de um banco, ter problema com banco, com a administração de banco? Oi, cemitério, tudo, hein? Hein? Imobiliárias do mundo, o Pinheiro está dizendo. O que nos interessa? O que nos interessa isso, honestamente? Nada. O que isso tem a ver com Jesus? Você fala lá em Jesus, quando Jesus disse, olha, é mais difícil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso era uma metáfora, né? Porque o dinheiro realmente corrompe as pessoas. Vide Brasil, né? Está todo corrompido pelo dinheiro. Então ele queria mostrar que o dinheiro corrompe, o dinheiro é uma tentação. Então se a gente chegar lá, olha aqui pessoal, a gente não tem que ficar preocupado com riqueza aqui, a gente tem que ficar preocupado em passar a mensagem de Jesus. Aí nós vamos ser logo tocados para fora, não é isso? Pelo esse poder. É tudo igual, tudo é material. Então, nós só temos uma preocupação, buscar Deus por nós próprios. E é isso que o Espiritismo nos ensina. A nossa busca é uma busca individual e sem intermediários. O Espiritismo não tem um líder. Eu queria que você me dissesse qual é o líder no Brasil do Espiritismo. Eu desconheço. Qual é? O líder do Brasil no Espiritismo. Eu desconheço. Qual é a instituição que se pode dizer líder no Brasil na divulgação do Espiritismo? Eu também desconheço. Porque cada um de nós, dentro desse contexto liberal, pensa do como quer. Nós pensamos cada um do jeito que a gente quer. E não tem ninguém para nos... E por que isso? Porque a própria mensagem do Espiritismo veio sob o anonimato de centenas, quase milhares de espíritos comunicantes. Não houve o chefe do Espiritismo, nem na época do Allan Kardec. Porque os espíritos é que trouxeram os ensinamentos. E Allan Kardec estruturou isso. Nem Allan Kardec era chefe de Espiritismo. Ele podia ter uma instituição para zelar o problema doutrinário. Mas ele não podia ser chefe de Espiritismo. Porque ele só tem um chefe, que é Deus. E um modelo
e guia, que é Jesus. O resto, Paulão, tchau. Tem alguma coisa aí funcionando errado. Vamos à prece de encerramento. Jesus, sentimos-nos aqui muito alegres e felizes por podermos divulgar os vossos ensinamentos através da doutrina espírita, que nos mostra o entrelaçamento da ciência com a religião, da fé com a razão. Entendemos por esses aspectos científicos que aqui foram colocados e da sua interdependência da nossa qualidade moral, que são os nossos sentimentos, que tudo na vida é algo único, em que essa unicidade do nosso ser imortal, que é o espírito, caminha para a perfeição junto de vós. Sentimos-nos livres, sem preconceitos. Não precisamos de rituais, de cultos, de crenças, de oferendas, de trabalhos, de simpatias. Pelo contrário, basta todos nós tomarmos alguns momentos por dia e elevarmos o nosso pensamento a vós com o coração puro, pedindo por tantas pessoas aí que sofrem e que precisam da vossa ajuda. Então, quando vós disseste a nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós entendemos aqui que já temos o entreabrir, um pequeno interstício nessa parede de materialidade, uma pequena solução de continuidade nessa parede que já nos dá lá no fundo a visão da verdade. E a verdade é a nossa libertação. Senhor, pedimos por todos esses irmãos cujos nomes estão aqui e necessitam de irradiação. Jorge, Maurício, Creuza, Juliana, Ana Beatriz, Bernardes, Janci, Dagas, Arthur, Miguel, nesses endereços. Aqui o nosso irmão irmão aqui que nós vamos manter no anonimato, que é melhor. Pedimos por ela. Ricardo William, lá em Realengo, e também a Fátima Bittencourt, que tem um problema no intestino, um câncer. Por todos esses irmãos aqui nesses papéis, que sejam irradiados hoje e atendidos pelos Espíritos, e por todos esses irmãos aqui que desencarnaram, que sejam abençoados por vós na vida espiritual. E assim, encerrando a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Vamos todos juntos, com muita tranquilidade, com muita paz, mas também intimamente com muita energia, para que essa energia ela
volte sobre nós e faça-nos superar as dificuldades e os problemas que nos afligem ou afligem aqueles que nos cercam. Vamos juntos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nós hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 8 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Amém.